Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus para podermos realizar um culto de adoração ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração e nesta oração gostaria que os irmãos apresentassem o meu pai, apresentassem o meu sogro e que Deus também possa entrar na família de vocês, de cada um de vocês. Enquanto não nos podemos reunir na igreja física, nós estamos aqui nos reunindo cada domingo através dessas lives. Vamos orar então a Deus? Curva sua cabeça e ore junto comigo. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor amado, por mais uma vez estarmos aqui diante da Tua presença e te agradecendo, ó Deus querido, por mais um dia de vida, Pai. Te agradecendo por termos tido a oportunidade de acordar, de respirar, Senhor amado, e até alguns mesmos trabalhar, ó Pai. Nós sabemos que muitas famílias se encontram em necessidades e em dificuldades, Senhor, mas o Senhor tem guardado, ó Pai, aqueles que verdadeiramente têm sido fiel a Ti. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, não só por mim, mas por todos os amigos e familiares e irmãos em Cristo, que aonde possa chegar esta oração, meu Pai, o Teu Espírito Santo os alcance e que o Senhor toque os corações que estão amargurados, corações que estão angustiados, corações que estão preocupados, Senhor, e até mesmo ansiosos, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, entra com providência e coloca as Tuas mãos, Senhor. E neste momento também eu quero te apresentar o meu Pai, o Senhor Dionísio, ó Deus, que está internado ali na Santa Casa, passou por uma cirurgia, Senhor, e a recuperação, o Senhor sabe que é muito delicada, Pai. Mas eu creio, Senhor, eu acredito que em breve estará conosco, Pai, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Também te apresento o meu sogro, o estado dele também não é muito bom, Senhor, mas aprove o Senhor falar ao seu coração e ele te aceitar, ó Pai, e o Senhor continua fazendo a obra. E te louvo também pela minha família, pelos meus familiares, Senhor, por todos os irmãos, ó Pai, que em Cristo Jesus nós conhecemos e aquele também que nós não conhecemos. Pai, que nesta noite a Tua palavra vá de encontro aos nossos corações. Que não venha ser eu, Senhor, mas que venha ser o Teu Espírito Santo falando em cada coração através de nós, através da Tua palavra, Pai. Porque o Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um neste momento. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo agora fale aos nossos corações, Senhor. E nós vamos Te adorar, ó Pai, neste momento com 2 louvores, Senhor. Para a glória do Teu nome eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Nós vamos ouvir agora os nossos irmãos, o nosso irmão Mário, a nossa irmã Andréia. Juntamente conosco estaremos louvando os 2 hinos. Amém? Os nossos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa 291, que diz a mensagem da cruz. Se dirigir dela o dia fugir, como emblema de vergonhador, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Levarei eu também minha cruz, levo uma coroa
mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor por mais um hino. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que estou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa
coração. Já não sinto aquele turbilhão. No chão só vou me prostrar, porque minha alma é de adorar. Os meus olhos olham para o céu, recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque o seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém, irmãos. Diante desses louvores lindos, eu quero te convidar a pegar a palavra de Deus, se você está aí com ela em suas mãos. Abra no livro de Apocalipse, o capítulo de número 3. O tema qual Deus tem colocado essa semana ao meu coração é cegueira espiritual. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura. Apocalipse, capítulo de número 3, do verso 14 até o verso de número 21. É a 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Continue com a sua Bíblia aberta, irmãos. Daqui a pouco nós vamos para Números. Mas aqui diante dessa palavra, irmãos, eu quero que nesta noite nós venhamos enxergar além daquilo que nós estamos vendo. A igreja aqui de Laodiceia, irmãos, ela estava espiritualmente cega e não enxergava nada. A sua necessidade era tão grande que ela não conseguia enxergar a necessidade de Deus, pois ela achava por ter riquezas, ela tinha tudo o que precisava, e no entanto o Espírito Santo mostrou o quanto ela estava errada ao dizer que ela era miserável, digna de compaixão, pobre, cega e estava nu, no verso 17. E após essa advertência, o Senhor recomenda pingar um colírio para limpar os olhos e poder enxergar. Eu quero falar para os irmãos que esta noite, que esse colírio, espiritualmente falando, ele venha a ser gotejado aos nossos olhos e nós venhamos enxergar muito mais além daquilo que nós estamos vendo hoje. E talvez você não saiba, mas a miopia é a forma mais comum do problema de visão. No meu caso, eu tenho miopia e estigmatismo. A miopia, ela atinge 1/4 da população mundial, só para você ter uma ideia. E na maioria das vezes ela é passada de geração em geração. A pessoa míope, ela enxerga bem de perto, mas de longe vê tudo embaçado. É assim que às vezes eu converso com os irmãos na igreja, eu digo para eles sempre: irmãos, sentem mais à frente, porque mesmo com óculos, os irmãos que sentam lá no fundo, eu tenho uma visão um pouco distorcida. Então esse é o grande problema da miopia. Então, irmãos, talvez, será que não é este o grande problema dos nossos dias atuais? Eu não estou falando agora de cegueira física, mas de cegueira espiritual. A Bíblia diz que o Deus desse século, o adversário, eu não gosto muito de falar nele, mas como está na Bíblia, é necessário dizer que é Satanás. Ele cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, e que é a imagem de Deus. Está lá em 2 Coríntios 4:4. Com isso, sabemos que o inimigo, ele é especialista em cegar as pessoas, para que elas não recebam a salvação através de Jesus Cristo. A intenção dele é fazer com que as pessoas fiquem presas apenas a este mundo, iludindo e fazendo pensar que tudo que elas veem, elas podem adquirir. Mas a palavra de Deus, ela deixa bem claro que aquilo que nós vemos é passageiro, mas o que não vemos é eterno. Está lá em 2 Coríntios 4:18. Por isso, irmãos, devemos fixar os nossos olhos naquilo que nunca irá acabar. Eu costumo dizer para os irmãos o seguinte: estamos vivendo aqui nessa terra, mas temos que ter o olho na eternidade, porque isso, irmãos, acalma o nosso coração. Nós temos que entender que somos peregrinos aqui nessa terra, e que esse mundo aqui para nós, ele jaz no maligno, e tudo que está aqui, irmão, é passageiro. Então o momento que nós estamos vivendo hoje, as escrituras já falavam dele. E eu quero te dizer o seguinte: descansa o teu coração, creia em Deus. Se você já aceitou Jesus, fique tranquilo, porque Deus é o Deus da providência, é o Deus que conhece a minha e a sua necessidade. Um cristão, irmãos, espiritualmente cego, é aquele que está feliz com Deus hoje, mas logo que os problemas vêm, a sua visão embaça e ele não consegue enxergar mais Deus com clareza. Nem os planos que ele tem
para a sua vida. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação e disse: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Está em Efésios capítulo 1, versos 18 e 19. Um outro tipo de cristão cego, irmãos, é aquele que troca os tesouros espirituais pelos tesouros desta terra. Lembra de Ló? Ele estava tão obcecado pelos campos verdes do Jordão que não viu a maldade de Sodoma e Gomorra. E isto trouxe destruição, não somente para ele, mas para toda a sua família. Por isso, eu e você precisamos urgentemente de visão espiritual. Devemos pedir a Deus que abra os nossos olhos e não nos deixe ser enganado pelas armadilhas de Satanás. Não podemos tomar uma decisão sequer, irmãos, sem consultarmos ao Senhor, pois ainda que a proposta seja maravilhosa, talvez Deus mostre que não é da vontade dele e que devemos obedecê-lo acima de tudo. Eu quero compartilhar com vocês agora a história de um profeta de Deus chamado Balaão. Ele tinha tudo para ser uma bênção, mas por causa da sua ganância, ficou cego espiritualmente e acabou sendo rejeitado por Deus. Balaão ficou tão obcecado pelos bens deste mundo que não percebeu que uma jumenta falou com ele. Isso mesmo, uma jumenta. Abra a Bíblia aí em Números, capítulo de número 22. Se você estiver com ela ao seu alcance, deixa aberto aí no capítulo 22, vamos ver a cegueira espiritual. Certa vez aqui, do verso 4 ao 7, os israelitas acamparam perto dos campos de Moabe, perto de Jericó. E o rei Balaque, ele sabia o quanto Israel era um povo poderoso e conquistador. Ele ficou tão apavorado que enviou seus servos para pedir ao profeta Balaão que lançasse uma maldição sobre o povo de Israel. Daí, capítulo 22, verso 4 ao 7 de Números, se você puder acompanhar. Perceba que no versículo 6, Balaão tinha autoridade de Deus. Pois sei quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Mas o erro de Balaão foi que, ao ver a proposta financeira enviada pelos servos, ele disse que ia orar sobre isso no verso de número 8. Se ele realmente fosse um profeta comprometido, ele nem teria recebido aqueles homens em sua casa. No entanto, ele foi seduzido pelas riquezas e teve coragem de pedir ao Senhor uma coisa absurda, que amaldiçoasse a Israel. Então veja o diálogo de Deus com Balaão, do verso 9 ao 12 aí. Eu não vou ler os versículos, irmãos, eu gostaria que você acompanhasse aí na sua casa, porque toma um pouco mais de tempo, eu quero ser mais objetivo. Então, o diálogo de Deus com Abraão vai do verso 9 até o 12, do capítulo 22 de Números. E ele disse que ninguém pode amaldiçoar aquilo que já está abençoado. Aleluia. Então Balaão despediu aqueles homens e disse que Deus não permitiu que ele fosse com eles. Porém, o rei Balaque, ao perceber os servos de volta, não aceitou a recusa de Balaão e fez com que seus homens voltassem com mais dinheiro. E desta vez parecia que Balaão estava mais firme com Deus. Vamos ver a sua resposta. O verso 18 e 19. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá da além do Senhor, meu Deus, agora. Fiquem também vocês aqui esta noite e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me.
Está em Números 22, 18 e 19. Balaão começou o seu discurso dizendo que jamais aceitaria uma proposta absurda como aquela, mas o seu coração ainda cobiçava as riquezas. Por isso ele resolveu orar novamente e desta vez Deus permitiu que ele fosse, no verso do número 20. Aí depois você acompanha, irmãos, que vai do verso 21 ao 35, o que aconteceu em seguida. Essa experiência do verso 31 ao 35, através da experiência de Balaão com a jumenta, que podemos ver três coisas, irmãos. A cegueira, o que a cegueira espiritual gera em nós. Para você entender um pouco mais, você acompanha, você lê do verso 21 ao 35, você vai ver ali Balaão, Deus permitindo que usasse a jumenta para falar com Balaão, e Balaão, por sua vez, teve as suas atitudes. Mas eu quero frisar aqui, irmãos, o que a cegueira espiritual gera em nós. Primeiro, a cegueira espiritual, irmãos, nos leva a um desconforto emocional. Lembra, eu sempre conversei com a igreja e disse que o homem ele é dotado de 90% de emoção e apenas 10% de razão. Então, quando nós estamos aflorando em nossos sentimentos, não devemos jamais tomar uma posição, porque talvez mais tarde a gente possa se arrepender. Então, tem situações, irmãos, que temos que usar a razão, não o sentimento. Porque o sentimento muitas vezes nos leva a engano e lá na frente a gente pode se arrepender. Então, a cegueira espiritual nos leva ao desconforto emocional. No verso 28 e 29, eu vou ler só para os irmãos terem uma ideia, diz assim, de Números. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Olha a reação de uma pessoa dotada por um forte sentimento neste momento. Balaão ele estava tão desesperado pela sua proposta financeira que ele ficou cego espiritualmente. Ao ver que a jumenta estava saindo do seu caminho, descontrolou-se e começou a espancá-la. E quantas pessoas, irmãos, perdem por não saberem lidar com as emoções? Quantas pessoas, irmãos, se deixam ou tomam atitudes desequilibradas quando elas estão movidas por fortes emoções? Às vezes sofrem separação no casamento, às vezes prejuízos financeiros, às vezes causam violência e muitas vezes mesmo até a morte, irmãos. A pergunta aqui é: até que ponto eu e você nos descontrolamos com frequência? O cristão verdadeiramente salvo no Senhor, irmãos, lembra? Ele tem que produzir os frutos do Espírito. E isso acontece, amados, quando nós somos colocados de frente às situações adversas. Porque o cristão dentro da igreja é muito simples. Vai para a igreja, ora, dá glória a Deus, aleluia. Mas e quando vem as adversidades? E quando vem a tempestade? E quando vem as dificuldades? E quando vem aquelas situações que nós queremos algo da parte de Deus e Deus diz não? Porque muitas vezes achamos que Deus só diz sim para nós, mas não, amados. Muitas das vezes Deus diz não para a gente porque Ele sabe o que nós vamos passar lá na frente. Então, quando a pessoa fica cega espiritualmente, ela causa esse desconforto emocional. Então, por isso que temos que estar sempre atento, orando a Deus, buscando ao Senhor, para que verdadeiramente, irmãos, o cristão, ele é provado, ele é testado em todas as suas áreas.
E agora, se nós dependemos da situação para reagirmos de modo A ou do modo B, muitas vezes, irmãos, descontrolamos e deixamos a emoção superar a nossa razão. E eu quero nesta noite advertir a igreja do Senhor e lembrar que Jesus disse: olha, aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. Então, muitas das vezes, irmãos, vimos pessoas descontroladas, pessoas até mesmo iradas, pessoas totalmente, irmãos, sem senso de emoção, perdendo o controle por coisas adversas. Por exemplo, um cristão toma uma fechada no trânsito, irmãos, que nem eu já vi como eu trabalho no trânsito. O cristão se descontrola, xinga a pessoa do outro carro. Isso é que se pode se dizer cristão, irmãos. Então, para nós lidarmos com as emoções, irmãos, a nossa visão espiritual, ela tem que estar centrada nos céus. Porque se você está aqui, pensando nas coisas daqui, no que vai perecer, no que vai ficar aqui, irmãos, você vai se descontrolar emocionalmente. Mas comece a ver toda a situação hoje com os olhos de Deus. Diga para Deus esta noite: Senhor, eu preciso que o Senhor abra minha visão espiritual. Eu preciso enxergar melhor, Senhor. Eu preciso enxergar melhor. Porque aqui vocês viram quando Balaão ele passou por forte emoção, ele se descontrolou. E muitos casamentos hoje em dia, irmãos, estão se desfazendo, pasmem, por causa até mesmo dessa situação que o mundo está vivendo, desse isolamento que estamos vivendo, porque muitos casais, a mulher trabalhava de um lado, o marido do outro, os filhos do outro, então eles se encontravam pouco em casa à noite, tinham poucos diálogos, digamos, não tinham muito tempo para estar conversando entre si. E agora, confinados dentro do mesmo lar, muitos casais estão perdendo a paciência. Está gerando um índice muito alto, irmãos, de violência doméstica. E pasme, até mesmo no meio dos cristãos. Onde é que nós estamos, irmãos? Qual é o evangelho que nós aceitamos? Qual é o Cristo, irmãos, que nós aceitamos? O verdadeiro Cristo, irmãos, que nós aceitamos é aquele que transforma, através do Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, quando você tem esse Espírito Santo dentro de você, irmãos, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a tribulação, irmãos, você tem gerado dentro de ti o fruto do Espírito, que é a paciência. É a paciência, irmãos. Longanimidade, longo ânimo. É a paz. É a mansidão. É a fé. São frutos do Espírito. É isso que Deus espera de mim e de você. Que produzimos, ou que produzamos o fruto do Espírito. Então, irmãos, esse desconforto emocional pode causar muito isso. E talvez você me pergunte: mas qual é a solução, pastor, para o nosso descontrole emocional? Só tem um remédio, irmãos. A cura para a nossa alma chama-se Jesus. Jesus. Ele é a cura da nossa alma. Quando você realmente abre o coração para Jesus, quando você entende as Escrituras, você entende o seu chamado, você sabe que está aqui neste mundo e que não é deste mundo, e que tudo isso que vai ficar aqui vai perecer, irmãos, Jesus te traz uma calma muito grande na tua alma, e daí Ele amplia a tua visão espiritual. Lembra quem você era antes de aceitar Jesus? E olha no que Deus está te transformando hoje. Mas talvez, irmãos, o dia a dia, talvez muitas das pessoas desanimam, muitos desistem da caminhada, muitos se afastam, porque talvez não entenderam ainda o verdadeiro chamado do Evangelho, começam a ir para as igrejas e orar para as pessoas. As pessoas são falhas, irmãos. Todos nós somos falhos.
Mas a Bíblia nunca mandou eu ir para a igreja e olhar para pessoas. Eu me entendo desde quando aceitei Jesus, que tem um versículo em Hebreus que diz: olhe para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Não olhe para pastor, não olhe para homem, não olhe para líder, não olhe para ninguém. Firme sempre a sua fé em Jesus, porque os homens são falhos, todos nós somos falhos, as dificuldades vêm para mim, vêm para você, mas foque em Jesus, foque em Jesus, fique firme na presença dele, é ele que tem poder para transformar a minha e a tua vida, é Jesus. A segunda, ou o segundo item, irmãos, para a cegueira espiritual, ela nos leva à ingratidão. A cegueira espiritual nos leva à ingratidão. Veja aí no versículo 30 o que ele diz: e a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. A pessoa estava tão cega espiritualmente, irmãos, que o animal estava falando com ele. Olha que ponto o ser humano chega. Mas Deus, ele usa, irmãos. Quando Deus quer falar com a gente, não importa, ele usa o que ele quer, a hora que ele quer, como ele quer, quem ele quiser. Então, irmãos, o segundo item aqui, a cegueira espiritual nos leva à ingratidão. Perceba aqui que a jumenta reclama de modo grosseiro com que Balaão a tratava. O fez lembrar do quanto ela foi obediente a ele durante a sua vida. Mas Balaão estava tão cego que continuou com seu coração endurecido. E tem pessoas, irmãos, que só sabem reclamar de tudo e nunca agradecem nada a ninguém. Eu acho que você deve conhecer alguém assim, né? Não me diga, guarde para você. Tem pessoa que tudo quanto você vai conversar com ela, meus irmãos, eles reclamam. Nada tá bom. Meu Deus do céu. E às vezes você tem que ficar só assim, amém, amém, amém. Mas irmãos, vamos reverter esse quadro. Eu não sei se esta é a sua situação. Eu não sei se esta é a sua posição, ou se você conhece alguém assim. Reflita. Quando foi a última vez que você agradeceu a alguém? Quando foi que você tem reconhecido a importância dos seus pais, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos e por aí vai? A pessoa que está cega espiritualmente, ela não consegue enxergar as bênçãos de Deus. A palavra de Deus nos ordena a agradecer sempre e nunca reclamar. Eu costumo dizer na igreja, irmãos, que a palavra reclamar, ela, para mim, eu separo ela em duas partes. E a primeira é a ré, ou re. E eu digo para os irmãos, eu falo assim, olha, o carro tem, alguns tem 5, tem 6 marchas, enfim. Mas tem uma das marchas, todo o carro, se chama ré. E essa ré, irmãos, só serve para ir para trás. E mais à frente tem o clamar. Aí eu te pergunto, você quer reclamar? Só vai andar para trás. Se você clamar, você irá para frente. Então vamos parar, irmãos, de reclamar. Vamos adorar, vamos ser gratos a Deus em meio a toda essa pandemia. Vamos clamar a Deus. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deixe de reclamar, irmãos. Reveja a sua vida. Reveja tudo isso, aproveita esse tempo que está em casa. Ore um pouquinho mais, leia mais as escrituras. Nós não estamos de férias, irmãos, que estamos em casa, não estamos de férias, não. Nós estamos passando uma situação muito delicada. Então é hora do povo de Deus clamar, irmãos.
E parar de reclamar, mas é porque isso, mas porque aquilo, mas porque aquilo outro. Aquele que reclama, irmãos, ele está sem visão espiritual. Aquele que clama, irmãos, Deus mostra para ele todo o propósito dentro dessa situação do mundo. E ele se acalma no Senhor. Então, amados, vamos parar de reclamar. 1 Tessalonicenses 5,18. Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Então agradeça a Ele por tão grande salvação. Agradeça a Deus por você estar vivo. Agradeça a Deus por cada dia que você acorda de manhã e a sua família está bem. Não fique pensando nas coisas materiais, não, irmão. Isso tudo vai passar. O problema não é só seu. O problema é do mundo inteiro. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aproveita enquanto Ele está perto. E a terceira e última, irmãos, cegueira espiritual, ela nos leva à morte. Verso 31 a 36 de Números, diz assim: então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, e eis que eu saí para o teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviara de diante de mim, na verdade, que eu agora te mataria, e ela deixaria com vida. Perdão. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim, e agora se aparece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Irmãos, a cegueira espiritual nos leva à morte. Perceba aqui que o profeta Balaão escapou da morte 3 vezes seguidas, e graças à visão da jumenta, pois ele mesmo não estava vendo o perigo. Ele não enxergou o anjo do Senhor com uma espada desembainhada, pronto para matá-lo. E a Bíblia conta muitos casos de pessoas cegas, cegas espiritualmente, e até mesmo uma cidade inteira. A própria Jerusalém não enxergou o Messias. Em Mateus 22, 37 e 39 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não verei mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que a cegueira espiritual nos leva à morte. E isso, irmão, a maior cegueira espiritual do homem é o pecado. O pecado, irmãos, é aquilo que nos separa de Deus. Talvez você tenha orado muito a Deus, talvez você não tenha sentido mais a presença de Deus, e muitas das vezes temos esquecido de olhar a nossa vida diante de Deus como ela está. Será que estamos agradando a Deus do modo qual estamos vivendo? Será que a nossa vida tem glorificado o nome de Deus? Será que as nossas atitudes têm falado ao coração de Deus? Será que temos resplandecido a glória de Deus em nossas vidas? Cuidado, amados. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Eu creio que esse é o momento, amados, de nós refletirmos e chegarmos mais na presença de Deus e mudarmos. A igreja do século 21, irmãos, ela precisa urgentemente de uma mudança radical. Voltarmos às nossas origens.
buscar o poder, a graça, meditar na palavra de Deus. Porque às vezes eu tenho visto muitas pessoas adentrarem as igrejas e saírem do mesmo jeito. Muitos adentram a igreja e estão cegos espiritualmente e não conseguem ver a glória de Deus. Mas nós, irmãos, que estamos nessa dificuldade para ir à igreja, eu creio que aí onde você está, Deus está falando ao meu e ao seu coração. Que quando tivermos a oportunidade de nos reunirmos na casa de Deus, eu creio que vai ser diferente. E que vamos aproveitar esse tempo, irmãos, a orarmos ao Senhor e dizer para Ele: Deus, eu quero voltar a enxergar espiritualmente, ter visões do céu. Quantos, irmãos, profetas, homens e mulheres de Deus se calam no meio das nossas igrejas, homens cheios da unção e do poder, mulheres cheias de autoridade de Deus, têm se calado, têm se escondido, Deus mostrando para estas pessoas, essas pessoas se calando com medo do homem. Amados, quando é Deus que fala, Ele se responsabiliza. Deixe Deus te usar. Dê lugar para o Espírito Santo. É Deus que se responsabiliza, não é o homem. Se realmente é Deus na sua vida, desenterra o talento que Deus te deu, o talento que você foi buscar com tanto afinco, com tantas orações, com tanto jejum. Deus te deu dom, Deus te deu talento. Igreja do Senhor, vamos abrir os nossos olhos espirituais, vamos enxergar além daquilo que está à nossa frente, vamos nos unir mais em Deus. É isso que nós precisamos nesta noite, é isso que nós precisamos nestes dias, porque muitas vezes, irmãos, tem pessoas e pessoas que estão pecando e não estão percebendo, estão, irmãos, entristecendo o coração de Deus. A cegueira espiritual nos leva à morte. Romanos 6:23, ele diz, irmãos, perdão, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, é de graça, é dom de Deus, é a graça que está aqui comigo nesta noite, é a mesma graça que está contigo aí na tua casa com seus familiares. Mas o salário do pecado, irmãos, o pecado ele cobra, e cobra muito alto, ele cobra a vida. Então, meus irmãos, vamos analisar as nossas vidas nesse tempo de confinamento. Não vamos nos distrair com muitas coisas não, irmãos. Sim, você pode ver um filme, outro, não tem problema, mas tire um tempo, reserve um tempo desse para Deus, porque às vezes, muitas das vezes, nessa correria nossa, parece que não tínhamos tempo para Deus. E agora? E agora, amados? Que o profeta Balaão, ele estava cego pelo pecado da cobiça. E muitos também, irmãos, têm caído neste engano. Hoje em dia tem pessoas que só têm tempo para correr atrás do dinheiro, esquecem de Deus. Perdão, irmãos, está ao vivo é assim mesmo. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Não é pecado o cristão ser rico, não. Pecado é o amor ao dinheiro. Pecado é correr só atrás do dinheiro e esquecer de Deus. Cuidado, irmãos, com o pecado da cobiça. Que nós nesses últimos tempos venhamos nos refletir e que Deus nos ajude para nós concluirmos aqui, amados. Balaão seguiu em frente
mas não conseguiu atender ao pedido de Balaque para amaldiçoar a Israel. Com isso, entendemos, irmãos, que quem está com Deus em Cristo, nenhuma maldição, nenhuma macumba, nenhuma feitiçaria o atinge. Se você quer viver debaixo da bênção de Deus, entrega a sua vida a Jesus, comece a caminhar com Ele. Diga para Ele: Senhor, acordei contigo, anda comigo nesse dia, almoça comigo, toma café comigo, vai para o trabalho comigo, Senhor. E as minhas decisões, Senhor, que todas sejam baseadas em Ti. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado, irmãos. Que Deus possa ter falado ao coração de vocês. Vamos orar, agradecendo a Deus. Que Deus possa nos conceder mais uma oportunidade. Nos chegaram aqui alguns pedidos de oração. A nossa irmã Marô, neste momento ela está lá no Japão. Louva a Deus por Deus ter levado tão longe assim essas lives. É um momento no qual nós podemos usar essa ferramenta para atingir o mundo, irmãos. Nossa irmã Marô está lá no Japão. Orar pela nossa irmã Cláudia, ela ficou internada há alguns dias, agora já está se tratando em casa, e que vão marcar a cirurgia para ela da vesícula. Amém? Curva a sua cabeça. E para você também que está aí do outro lado, nós vamos orar por você também. Querido e eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor amado, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, ó Deus. Eu quero te agradecer-te pela Tua palavra nesta noite, ó Pai, e que a cada irmão ou irmã que ver esta live, Senhor, o Senhor vai de encontro à necessidade, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais e que possamos enxergar, Senhor, o Teu querer. Que possamos enxergar, meu Pai querido, chamado. Possamos enxergar, meu Pai amado, o que é verdadeiramente ser um cristão na Tua presença. Deus, nós temos aqui em nossas mãos alguns pedidos de oração, Senhor, a nossa irmã Marô, a sua família, Senhor, o Duda, a sua mãe que está ali, a sua filhinha, Senhor, no Japão. Meu Deus, vai de encontro com esta família lá do outro lado do mundo, Deus, porque Tu é um Deus onipresente. E também te apresento a nossa irmã Cláudia, Jesus querido, que ela vai passar por uma cirurgia dentro em breve. Que o Senhor coloque as Tuas mãos, Senhor amado. Não oro só por essas pessoas, mas por todos aqueles que, assim como eu, necessitam, Pai, das orações. E eu quero que o Teu Espírito Santo vá de encontro à necessidade de cada um, e que esta palavra hoje, Senhor, faça-nos refletir, faça-nos, Senhor amado, buscar mais a Tua presença, Pai. Faça-nos, ó Deus querido, estar mais a cada dia diante de Ti, buscando o Teu querer e buscando a Tua face, Senhor. Obrigado, Deus, por esta oportunidade e por este dia. Fica com o Teu povo, Pai. Abençoa cada um deles, ó Pai, porque nós oramos no nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, para receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com você e toda a sua família. Todos digam amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.